Primeiro, sejam todos e todas muito bem-vindos ao canal Ivan Vieira TV. Para quem está chegando agora, já vou pedir que se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações sempre que tiver um vídeo novo. Também aproveite para deixar o seu like, compartilhe o vídeo, comenta aqui embaixo a sua opinião e, claro, apoie o nosso trabalho nessa luta. Está aparecendo um QR Code, que é a nossa chave Pix, e na descrição desse vídeo. Conto com o apoio de vocês. Agora siga com o vídeo. Olha, para mim, eu não tenho nenhuma dúvida da importância bastante maior da condenação e prisão dos militares, generais. O Augusto Heleno passou em primeiro lugar em tudo que fez na vida. Braga Neto ia ser vice-presidente da República. Porque o Bolsonaro, ele é uma pessoa, ele é um serial killer. Ele ainda vai ser condenado, espero, pelo que fez na pandemia. Ele fez crimes de uma forma inacreditável. É claro que é uma importância enorme, simbólica, pelo que ele representa. Eu escrevi um artigo recente no ICL dizendo como é que o Brasil elege um homem desse. Ele é um misógino, é um racista, ele ofende as mulheres, é uma coisa horrível. Então, assim, tem um ato, Juca, eu sou observador das cenas. Quando foram presos os generais, especialmente os dois generais mais graduados, eles foram acompanhados de generais, ou seja, o Supremo Tribunal conversou com as Forças Armadas, e tem que fazer isso mesmo, para dizer, em havendo condenação serão presos, e sendo presos, as Forças Armadas tinham o direito, no meu ponto de vista, de fazer uma reivindicação de que eles fossem acompanhados. Então, tudo isso é muito simbólico. Eu acho que a prisão dos dois generais, do almirante, de ministros, e agora vão vir coronéis, tenente-coronéis, pessoas importantes na estrutura do Exército. Eu acho que isso é muito mais simbólico. É tão simbólico quanto por um lado, né? Porque o Bolsonaro, ele fez tão mal para o país, sendo presidente da República, que ele desestruturou todas as conquistas. Não é conquista do governo Lula, do governo do PT, não. Conquistas humanistas, conquistas democráticas. Então isso é muito forte também. Até porque ele tinha uma popularidade que as pessoas diziam, não, ele vai colocar 5 milhões de pessoas na rua. Eu vou dizer que Bolsonaro vai para o ostracismo logo. Pessoas que eu confio, que eu acredito, que acompanham a cena brasileira, achavam que queria tumultuar o Brasil se fosse processado. Está preso. Não tem tumulto nenhum. Isso é significativo, mas muito mais significativo, no meu ponto de vista, foi o fato de ser na justiça comum, os militares não terem reivindicado a justiça militar, o fato de ter consultado o STM para efeito de perda do posto e patente, que acontecendo isso, eles irão para a penitenciária, Papuda, Bangu, que não terão direito mais ao lugar em que estão do comando militar, e o fato de ter havido uma conversa civilizada, harmônica, entre o Poder Judiciário e as Forças Armadas, sem nenhum tipo de submissão, não é nada disso. É uma questão mínima que tem que haver. Tem uns 2 generais sendo presos, qual é o problema de ter um general que acompanhe até a cadeia? Pelo que tenho conversado em Brasília, hoje eles teriam a patente cassada. Porque você veja bem, militares que no exercício do poder atentaram contra a democracia é algo de uma gravidade ímpar. Porque para isso eles têm que ter feito algo indigno, para terem as patentes cassadas. Se isso não for indigno, temos que fechar o STM, não tem mais nada que possa ser indigno. Realmente, assim, eu acho que hoje, eu conheço alguns ministros militares, respeito imensamente os ministros do STM, eu acho que hoje, sem sombra de dúvida, porque juridicamente eles estão cassados. Juridicamente não tem nenhuma dúvida. Se você não tem defesa para dizer que o que eles fizeram, eles estão presos, condenados a 27 anos, por sinal, de certa forma, voltando a ultrajar, a manchar o nome do Exército, da Marinha, porque eles estão presos no estabelecimento militar. Você quer coisa mais assim, eu diria, humilhante? O estabelecimento militar, onde estão todos os militares sérios, as pessoas que se dedicam ao país, as pessoas que cumprem as normas, vão ter que estar dando guarita, e é assim que por enquanto está determinado, a pessoas que atentaram contra a democracia, a pessoas que tentaram instituir uma ditadura no Brasil. Então, hoje, eu tenho para mim, já conversei com algumas pessoas, que eles terão os postos e as patentes cassadas. É claro que, como esse julgamento, primeiro tem que haver manifestação do Ministério Público Militar. O ministro Alexandre, prudentemente e constitucionalmente, já determinou uma manifestação. E depois tem que ser colocado em pauta que esse julgamento deverá ser muito rápido. Eu sinto e converso
um extremo, eu diria, um mal-estar de pessoas muito importantes, especialmente no Exército, de ter que acolher essas pessoas que estão condenadas a 27 anos, a 26 anos, e que têm altas patentes. Então, assim, qual é o requisito? É que tenham feito auto indigno, inclusive contra as Forças Armadas. Não tem nada que possa ser mais indigno contra as Forças Armadas do que pessoas que estão no poder atentarem contra a democracia. Eu acredito que eles terão os postos e as patentes cassadas. Juca, primeiro eu concordo com você, todos têm direito à defesa e o advogado tem o direito de escolher a causa que ele julgar que ele tem condições de fazer um trabalho técnico, ético e absolutamente com dedicação à causa. O Jair Bolsonaro me procurou para advogar para ele num dado momento, um amigo empresário pediu para eu recebê-lo, ele chegou, não sabia que era ele, senão nem eu receberia. Ele sentou com o filho dele, com o Flávio. Quando ele começou a falar, eu falei, olha, deixa eu dizer uma coisa para o senhor, nem fale que não tem hipótese de eu advogar para o senhor. Ele disse, mas por quê? Eu falei, eu posso expor as razões, mas posso ser indelicado ao expô-las, talvez seja melhor nem dizer. Então, é uma pessoa que eu não conseguiria advogar. E penso que a defesa tem amplo direito de pegar a linha que quiser, eu não gosto de criticar linhas dos meus colegas. Mas, evidentemente, a pessoa tem que conhecer o tribunal que atua, Juca. Escuta o que eu vou lhe dizer, as pessoas que estão nos ouvindo. Você não pode defender determinadas teses no Supremo Tribunal Federal. Eu digo o seguinte, de 10 clientes que me procuram, eu pego um. O Jair Bolsonaro, por outro motivo, não peguei. Mas eu faço uma análise técnica e eu tenho que ter uma tese que eu possa subir à tribuna do pleno do Supremo Tribunal Federal e defender com paixão, com orgulho e acreditando. Porque, como eu advogo bastante ali, eu não posso encontrar depois do julgamento, um ministro que me fale, Cacai, que história é essa? Que tese é essa que você está defendendo? Então, você, especialmente quando pega uma causa no Supremo Tribunal Federal, você tem que saber até o que você pode defender. Falar em tortura para um cidadão como o Bolsonaro eu diria que é um desatino. É um desatino jurídico, um desatino de oportunidade, porque você imagina, eu jamais seria procurador-geral da República, eu sou, na minha vida, só advogado. Mesmo juiz, jamais seria, até brinquei, no primeiro governo Lula, eu brinquei que se eu tivesse que escolher um cargo, seria ex-ministro supremo, jamais seria ministro. Mas se eu fosse procurador-geral da República e falasse a defesa versus com tortura, teria dado uma oportunidade de fazer na verdade, um banho nesse tipo de argumento, né? É muito ruim. Ele tem que escolher argumentos, especialmente quando se atua no Supremo Tribunal Federal. Eu advogo lá tem mais de 40 anos. Você tem que escolher argumentos que sejam argumentos que você possa sustentar tecnicamente, eticamente, e olhar no olho de cada um daqueles ministros que estão lá. Assim, é muito difícil. A pergunta que eu mais me faço, escrevi um artigo sobre isso tem 2 dias, é como o Brasil elegeu Jair Bolsonaro. Que país é esse? É uma coisa absolutamente espantosa. Eu vou te mandar esse artigo que eu escrevi, que saiu no ICE. É uma coisa assim, é impressionante, me honra você ter lido. É uma coisa muito impressionante como é que o Brasil escolhe. Então, assim, para um cidadão desse, só resta defesa técnica, defesa processual. E, no caso concreto, sendo o Supremo Tribunal, eu acho que o processo foi muito bem levado e não havia nenhuma chance de fazer uma defesa técnica. Juca, essa é a grande pergunta. Eu vou contar um fato rapidíssimo. Quando teve o golpe, eu ajudei algumas coisas ali, falei muito com o ministro Flávio Dino na época e tal, e 4 dias depois me liga, eu sou do interior de Minas Gerais, uma família conservadora, me liga um primo que eu não via há muito tempo, dizendo, doutor Cacá, você tá bom, senhor? Você lembra da fulana de tal? Eu falei, lembro demais, não vou dizer o nome dela. Você acredita que ela está presa? Ela é idosa e está presa. Isso tinha 4 dias do golpe. Eu disse, é mesmo? Ela foi presa no asilo? Ele falou assim, não, ela foi presa dentro do Supremo Tribunal, você acredita? E aí ele falou comigo assim, e ela está na cadeia, a comida é péssima, a gente não pode visitar ela está dormindo quase em pé por causa do excesso de superlotação. Eu falei, mas tudo que você está dizendo é aquilo que eu falei para vocês a vida inteira e que vocês me criticavam. Naquele momento, eu tive um pingo de esperança. Eu não imaginei que a coisa fosse chegar ao ponto que está. Eu estou defendendo, Juca, por exemplo, se o Bolsonaro for para domiciliar, nós temos que fazer um grande mutirão no Brasil para ver quantas pessoas estão presas em situação
como ele, que tem direito a domiciliar já que ele teve. Não quero perseguição, mas não quero privilégio. O Bolsonaro, ao ser preso, condenado, cumprindo todas as normas constitucionais, ele pode estar talvez fazendo, ainda que indiretamente, o único legado dele importante na vida, que é exatamente isso que você está dizendo, a discussão do sistema penitenciário. A discussão, você veja só, o Bolsonaro tem frases sobre o sistema penitenciário que é inacreditável, como você já disse aí. Lá é lugar para bandido sofrer mesmo. Agora, eu tenho para mim que ele vai perder a patente e que ele irá para a Papuda. Claro que uma cena especial, não tem como ser diferente. O Sarkozy foi preso na França agora, foi para a prisão do La Santé, ficou num lugar que tinha 18 celas de 12 metros quadrados, com direito a banheiro e direito a uma televisão. E lá tem uma coisa até interessante, um telefone fixo que você pode ligar para números autorizados pela administração da penitenciária. Nós temos que humanizar os presídios. Essa luta, quando eu me formei em 81, meu discurso de orador foi 50% sobre os presídios. Ninguém ouve. Ninguém ouve. Então agora nós temos uma chance de ver a ultradireita, essa direita desumanizada, começar a pensar não só no Bolsonaro, mas como consequência de tudo que isso pode vir. Nós vamos ter, perdendo a patente, nós vamos ter em presídios comuns, chamados assim, muitas pessoas que ocupavam poderes, o cargo de poder, há muito pouco tempo atrás. Porque, veja bem, as pessoas desavisadamente dizem, mas o Lula ficou na Polícia Federal. O Lula nunca teve condenação definitiva. Ele estava na prisão preventiva, assim como o Bolsonaro agora, daquele outro inquérito, que como ele é um serial killer, ele tem vários inquéritos, a gente se perde um pouco. Agora, ele está cumprindo uma prisão definitiva. Eu acho até inteligente que se faça essa discussão no STM. Perdendo é cadeia. Talvez a gente tenha a primeira chance na história do Brasil de discutir com seriedade o sistema carcerário brasileiro. O mutirão seria algo importantíssimo. Quando o ministro Gilmar Mendes, a quem eu rendo as minhas homenagens, foi presidente do CNJ, ele fez um mutirão e descobriu coisas, você evidentemente deve conhecer, coisas inimagináveis, pessoas que estavam presas 10 anos depois de cumprir a pena, pessoas que estavam presas sem ter pena, sem ter tido julgamento. O sistema carcerário brasileiro é absolutamente falido. O Supremo Tribunal, num julgamento histórico, mas que não teve nenhuma repercussão fática, considerou o sistema de coisa inconstitucional no sistema penitenciário brasileiro, tem uma repercussão internacional ótima. Qual foi a aplicação prática? Zero. Zero. Então talvez sirva para isso. No dia que o Bolsonaro chegar na Papuda, Braga Neto chegar em Bangu, Heleno chegar em Bangu ou na Papuda, talvez as pessoas comecem a discutir, inclusive dentro do Congresso Nacional, pessoas que têm ódio dos direitos humanos, pessoas que têm ódio daquilo que nós defendemos. Nós somos a vida inteira ridicularizados por esse povo, ao defender o mínimo. O cidadão que perde a liberdade numa condenação, ele não perde os direitos, os demais direitos inerentes à dignidade da pessoa humana. Essa frase já me fez apanhar na imprensa de vários desses fascistas, que agora talvez venham fazer, ainda que indiretamente, uma discussão que possa ser um único legado humanista da história desses caras de ultradireita. Entendo que não. Essa é uma discussão muito interessante e que talvez fosse boa que a sociedade começasse a fazer, os advogados começassem a fazer. Porque você tem a oportunidade de trabalhar dentro da cadeia. Por exemplo, o ministro Disseu, quando foi preso, ele conseguiu fazer a remissão de vários dias com leitura. Isso, evidentemente, não acontecerá com o Bolsonaro, porque ele não lê. Claro. Mas ele pode fazer um curso de soldador, ele pode fazer algum tipo de curso dentro da universidade, porque eles eram contrários da penitenciária. Juca, a ultradireita, eu sou acostumado a debater com esse povo, eles são contrários à remissão de pena, eles não querem que o cidadão tenha nem progressão de regime, nem remissão de pena. Você veja bem, alguns avanços que se faz no Poder Judiciário, no sistema penitenciário, a leitura, o trabalho e tantas outras questões, eles são contrários a isso. Essa discussão vai ser muito interessante, entendeu? Nós temos que começar a trazer essa discussão, porque senão não terá valido, a não ser, evidentemente, o gesto simbólico de que a democracia brasileira foi consolidada nesse enfrentamento, e aí eu rendo as minhas homenagens realmente ao Poder Judiciário. A Polícia Federal fez um trabalho técnico de altíssimo nível. Você vê que prenderam agora
todo esse grupo não teve uma imagem de ninguém sendo preso, não teve, na época do maldito Sérgio Moro, o que ele fazia de determinar a superexposição das pessoas era algo ridículo. A hora que terminava, eu tive mais de 30 clientes na Operação Lava Jato. Quando terminava as buscas, as apreensões e tal, ficavam 2 horas na televisão, 2 horas. Quantas vezes eu não ligava para o camarote, para o pessoal da Globo News, para dizer o seguinte: olha, eu quero paridade de armas, me dá pelo menos uma melhoria aí. Lógico que eu sabia que não ia nem, no máximo me citava e tal e tal. Não existe nada, não existe paridade de armas, não existe nada. Agora não, a Polícia Federal deu, do meu ponto de vista, uma demonstração que é possível ser eficiente sem ser espetacularizada. Eu não diria completamente, mas eu digo quase Não? completamente, porque o que me preocupa, eu tenho conversado sobre isso com pessoas, especialmente da minha área, que acompanham esse processo, é que tem muita gente que participou do golpe e que não foi identificada, e que não foram punidos, né? Nós temos os políticos, falavam que tinham 40 deputados e senadores. Chegava a falar o nome de alguns, eu não falarei porque eles não vieram à tona. Os financiadores pesados não foram chamados à lide. Então, esse pessoal, eu não sei o grau de extremismo que ele tem. E você ainda tem, eu acho que foi exemplar, a postura do presidente, do comandante das Forças Armadas, do Exército, foi absolutamente exemplar, da Aeronáutica. Então, eu acho que você tem razão. Provavelmente esse assunto está, colocamos uma pá de cal em cima disso. Mas eu esperaria terminar efetivamente esse processo. Por isso é que o Supremo está muito certo ao querer julgar todo mundo agora, até porque o ano que vem é ano de eleição, você tumultua um pouco, dando o devido processo. O caso mais difícil, provavelmente, era do núcleo crucial, onde tinham os generais, estava o Bolsonaro, estava o Almirante, a ministra da Justiça. Então, eu tenho certa intranquilidade ainda, porque você tem um cidadão que foi chefe do Serviço de Informação Brasileiro, deputado federal, que fugiu, sabia que ia ser condenado no meio da condenação, ele foi para os Estados Unidos e de lá fica se jaquitando, Juca. Ele não está escondido lá com vergonha de ter feito isso, não. Ele está lá dando entrevista, dizendo que tem o apoio dos Estados Unidos e tal, como se o Trump fosse eterno. Que essas pessoas vão ser todas extraditadas. Eduardo Bolsonaro vai ser preso em muito pouco tempo. Alan dos Santos vai ser preso em muito pouco tempo. Isso é uma questão de tempo. Se nesse momento agora, no caso do Alan dos Santos, foi pedido de extradição, eu conversei muito no Ministério da Justiça nessa época, e não deram extradição. No caso desse deputado, o ministro Alexandre já determinou que se peça a extradição dele. Tem que ser dado. Se por acaso não der, porque lá no Alan dos Santos tinha a discussão da quinta emenda, da questão da liberdade de expressão. Aqui não tem nada, absolutamente nada de defesa. Não estou dizendo que lá estava certo, não, teria que ter sido extraditado. Mas eu acho que praticamente nós botamos uma pá de cal na hipótese de um novo golpe. Mas eu espero terminar esse julgamento, porque eu ainda me preocupo com aqueles que não foram denunciados, ou se foram investigados, que nós não temos o conhecimento da investigação. Não, eu acho que é uma vergonha para ele, para o grupo que ele representa. Na verdade, ele, de certa forma, ele atrapalhou os companheiros dele, porque esse pessoal não tem nenhuma solidariedade. Porque um dos argumentos usados pelo ministro Alexandre foi exatamente que o modus operandi, quando da prisão, lá no outro inquérito, prisão preventiva, o modus operandi era de fugir. Agora, eu não acompanhei, Juca, é óbvio que se você está prestes a julgar, sabendo que existe um modus operandi de fuga, sabendo que o Eduardo está fora, o Eduardo Bolsonaro, é claro que tinha que ter havido uma vigilância ferrenha contra ele. Mas como eu não quero criticar de maneira alguma a Polícia Federal, que fez um trabalho técnico brilhante, porque eu não sei sequer quais eram os pedidos. A Polícia Federal não pode também ficar controlando a vida das pessoas. Tem que partir do pressuposto que a pessoa, um deputado federal, foi chefe da CNI, que tem um pingo de caráter e que tem a coragem de fazer os enfrentamentos. Não pode haver privilégio e nem diferença, porque senão você poderia causar nulidade. Julgado na turma, só poderia ter embargos infringentes se tivessem 2 votos absolutórios próprios. Na verdade, só teve um voto absolutório do Bolsonaro, que foi o do Fux. A partir daí, você tem embargo de declaração, que é um embargo que não é só para tirar obscuridade, contradição ou omissão.
em regra, não muda nunca nada. Acabou o julgamento, o Supremo entendeu, já na época do senador Luiz Estevão, que não seriam aceitos segundos embargos. E não cabe embargos infringentes. Não tem como ir para a segunda turma. Essa hipótese é absolutamente fora de qualquer discussão jurídica. Não existe isso. Absolutamente não existe. Então, o que vai acontecer, claro, eles entraram com o ministro declarou o trânsito em julgado, como é a jurisprudência do Supremo. É assim mesmo que se faz. Tem advogado até hoje dizendo, tem que entrar com embargos infringentes agora. Acabou. Agora vai, como diria na minha cidade, Paços de Minas, só se pode recorrer para o bispo. Porque o julgamento acabou, não tem julgamento. E não tem hipótese de ir para a segunda turma. Nenhuma. Processualmente falando, isso é de quem nunca advogou na vida. Olha, eu acho que é um sensacionalismo que vende. É ruim falar isso, mas a gente conhece a imprensa, você tem que falar. viu mais do que eu, mas assim, eu já advoguei em casos rumorosos de repercussão grande na imprensa e que às vezes eu custo crer que aquilo está saindo daquela forma. Porque esse caso, qualquer advogado que atue no Supremo, qualquer estudante de direito, professor, se perguntado vai dizer, não existe recurso para outra turma. O Supremo Tribunal, Juca, ele funciona assim, o juiz é como se fosse o Supremo. A decisão dele tem a mesma força do Supremo. As turmas são independentes e, evidentemente, falam em nome do Supremo. E você tem o plenário, em casos que o regimento determina que seja lá. Então, rigorosamente, eu vejo muitas vezes, estou estudando, deixo ligado à televisão, eu vejo questões que eu pego na hora o meu celular e mando, eu sou amigo de muitos repórteres, mando, olha, o que você está falando aí, não tem eira nem beira, você está confundindo o ser humano com o seu germano. Porque isso causa uma desinformação que gera uma insegurança para as pessoas. Ontem me perguntaram, mas esse processo pode ter recurso para o pleno? Não tem recurso para o pleno. Pode haver, em circunstâncias muito especiais, uma revisão criminal, depois, mais para frente, se tiver os elementos previstos na revisão criminal, que é um processo próprio. Agora, Juca, a experiência indica, revisão criminal de um processo julgado no Supremo Tribunal Federal é raro e dificílimo. Então, nós temos que partir do segundo pressuposto. Os processos transitaram em julgado, acabou e eles estão cumprindo pena. A discussão que deveria emocionar agora é se eles vão ficar nos lugares militares e na Polícia Federal ou se vai todo mundo para Papuda. O Anderson está na Papuda. O Anderson Torres está na Papuda, porque não era militar. Aquele outro que fugiu, o Ramagem, se ele voltar, também irá para Papuda. Isso aqui é uma discussão que eu acho que é uma discussão que ainda deve ser feita, porque agora as atenções vão voltar para o Superior Tribunal Militar. Vai perder a patente, vai perder a patente. Se perder a patente, significa que vão para o sistema penitenciário comum? Eu não tenho nenhuma dúvida. Se você for notar, Juca, ler a decisão do ministro sobre o Bolsonaro, ele usa a expressão, não sei se é enquanto estiver na PF. Ou seja, ele próprio fala da provisoriedade daquele momento. E o parágrafo seguinte é ele mandando o STM se manifestar. Então, não tem chance, não existe como, não existe ali um habeas corpus miraculoso, não existe uma possibilidade de levar para outra turma, zero. O processo está terminado e as pessoas estão cumprindo pena porque é uma decisão do Supremo Tribunal Federal.